Esse é o vídeo de correção das atividades do dia 12 e 13. A primeira questão da atividade do dia 12 pede que você desenhe uma reta numérica que represente graficamente cada um dos intervalos. Então, para cada intervalo. Letra A, menos 1 a π. Desenha a reta numérica, desenha a reta, marca o zero, aí marca o menos 1, e aí π fica um pouco depois do 3, né? 3, 1, 2, 3. Π fica mais ou menos depois do 3. Então, π ficaria aqui. De uma forma mais precisa, você usa uma régua, né? Não é obrigado, mas se você puder. A letra B é o intervalo entre menos 1 e 2. Entre 1 e 2. Marcar aqui o 0. Marcar o 1. Marcar o 2. Ah, perdão. Na primeira questão, eu não marquei o intervalo, né? Geralmente, quando a gente quer representar o intervalo, a gente marca ele. Aqui eu vou marcar o intervalo entre 1 e 2. Letra C é o intervalo entre 7 e 10. Aqui, como é um intervalo maior, eu vou graduar a minha reta numérica um pouco maior. 0, aqui 2, 4, 6, 8 e 10. Daí o 7 está aqui na metade entre o 6 e o 8. Ali o 7. Aí eu marco o intervalo. Letra D. O intervalo entre 3 e 8 dividido por 2. 8 sobre 2. 8 dividido por 2 é 4. Então a gente tem que marcar o intervalo entre 3 e 4. Eu vou colocar novamente o 0. 1, 2, 3 e 4. Eu marco o intervalo entre 3 e 4. A segunda questão pede que a gente determine se os elementos apresentados pertencem ou não, no caso, ao intervalo representado na figura. Aqui a gente tem o número 3 na letra A e um intervalo entre 1 e 2. Como o 3 está aqui, ó, ele não pertence ao intervalo. Então a resposta para essa aqui seria não. Então, ou você não precisa nem colocar nada, né? Ela não pertence. Agora ali tem raiz de 2, no intervalo entre 1 e 3. Raiz de 2 é um pouco maior do que 1, né? 1,4 alguma coisa. 4, enfim. Então, raiz de 2 está sim no intervalo. Então, isso aqui é sim. 8 sobre 2, que é 4. 4 não está no intervalo, porque o intervalo aqui representado, na letra C, ele termina um pouco antes do número 4. Então, o 4 não está no intervalo. Π é 3,14. E aqui o intervalo que está representado é entre o 3 e o número 4. Então, aqui também é sim. Então, seria não, perdão. Não, sim, a resposta. Dando continuidade agora com as atividades do dia 12, a gente quer que você, na primeira questão, represente graficamente cada um dos intervalos, né? O primeiro é o intervalo entre menos 1 e 1. Aqui 0. Tá aqui 1, menos 1. Apresenta o intervalo. Letra B, entre 1 e 0. E aqui eu propositalmente escrevi errado, né? Porque eu queria que vocês se lembrassem que, apesar de que a gente representar
o intervalo geralmente na ordem crescente, a gente não é obrigado, mas geralmente a gente tenta. 0 e 1. Letra B, perdão, letra C, entre 1 e 2. Vou botar 1, vou colocar o 2. Também você não é obrigado a sempre colocar o 0. Você coloca se for conveniente, se estiver perto, enfim. Na segunda questão, a gente precisa que você determine os elementos, se os elementos apresentados pertencem ou não ao intervalo da figura. A letra A, a gente tem o menos 1 e o intervalo 1, 2. Então, menos 1 não pertence ao intervalo 1 e 2. Na letra B, o menos 2 e o intervalo é 1 até o 3. Então, também não. Na letra C, tem o número 2 e o intervalo é do 1 até quase o 4. Então, esse aqui sim pertence. E na letra C, a gente tem o 1 e o intervalo é o intervalo 3, 4. Também não pertence. Agora, na terceira questão, a gente tem alguns números e aí pede que você coloque no conjunto correto. Apresente, coloque ali no conjunto correto usando o diagrama de Venn. Podia ser que você acabasse colocando alguns números, por exemplo, o 8 sobre 2, que é 4, né? 8 sobre 2 é igual a 4. Por ser igual a 4, ele é um inteiro, mas aqui está representado como um racional. Podia ser que você acabasse colocando ele no conjunto dos racionais. Só que é mais interessante que você tente primeiro colocar no conjunto dos inteiros, se não conseguir, colocar no racional. E também tem o conjunto dos irracionais. Então, 8 sobre 2, inteiro, sobre 2. Tem 1 meio. 1 meio. Talvez não caiba aqui, porque minha letra está um pouco grande. Menos 4 é inteiro. Menos 4. 1 sobre 4. 1 sobre 4, racional. 0 é inteiro. Menos 8 também é inteiro. Menos 8. 2 também é inteiro. Π é irracional. Fica parecendo R. Vai fazer. Um sobre 3 racionais. 21 sobre 37. Aí você pode, se você só colocar ele aqui no conjunto dos inteiros sem fazer a divisão, você tá certo, né? Até porque é uma fração que a gente diz imprópria. O resultado dela vai ser menor que zero. Por ser menor que zero, ele é racional, né? Não é inteiro. 1 sobre 37. Raiz de 2 também é racional. Raiz de 2. 5 sobre 6. De novo, outra fração imprópria. É racional. 5 sobre 3. E tem o 22 sobre 7. Esse aqui é 22 sobre 7. 3 vezes 7 é 21. Então, 22 sobre 7 não vai ser inteiro, né? Porque se fosse 21 sobre 7 seria inteiro. Então, 22 sobre 7. É isso. Espero que todos estejam bem e até a próxima aula.